Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Semana do Filho Estudioso 2.0. Aqui você vai conhecer de forma objetiva o passo a passo para desenvolver filhos independentes nos estudos em apenas 6 semanas. Mesmo que os seus filhos não gostem de estudar, tenham preguiça e você já tenha tentado de tudo para fazer isso diferente. O meu nome é Bruno Piva, sou engenheiro mecânico de formação, comecei a dar aula particular quando estava na faculdade, lá em 2009, e em algum tempo depois eu decidi dedicar minha vida à área de educação. E eu tenho uma missão: ajudar crianças e adolescentes a se sentirem capazes novamente. E para isso eu conto com a sua ajuda de mãe, pai ou responsável que está aqui assistindo esse evento. Eu já ajudei milhares de famílias no mundo inteiro a mudarem as suas realidades. E eu serei o seu guia nessa jornada para ter filhos independentes nos estudos, autoconfiantes e felizes. Agora eu já me concentro mais, já vou, faço, olho, ver que eu errei e tento fazer novamente para ver se eu acerto. E ele, por vontade própria, fazia um roteiro de estudo, eu não cobrava mais. Já eu acho que na 4ª semana. Ele começou a fazer o roteiro de estudos, me levava e dizia: mãe, olha, eu fiz isso, isso e isso, e tu pode me dar ok? Posso. Então, eu comecei a ver que ele começou a ter essa independência. Parece que ele despertou o interesse, sabe? Ele fica mais interessado, parece que até para me mostrar que ele está fazendo. Olha, tá vendo? Eu estou fazendo. E eu não fico em cima mais. Sim, a maior surpresa para mim foi um dia que ele chegou para mim e disse: eu já fiz aquela proposta, aquele estudo que você tinha falado e tal. Assim, sem eu pedir, sem eu cobrar. Então isso para mim foi surpreendente, porque minha vida era uma vida de cobranças, né? O fato dele estudar sozinho, né? Sem eu mandar. Chegar, eu num sábado, ele chegar e falar assim: mãe, hoje eu não vou estudar porque eu fiz toda a minha lição de casa e revi a matéria ontem. E para mim isso era inédito. Mudou o jeito dele. Hoje em dia, para você ter uma ideia, eu não preciso mais pedir para ele estudar sozinho ou perguntar se ele tem tarefa. Ele mesmo já me liga: mamãe, hoje mesmo ele me ligou, estava trabalhando. Mãe, já fiz as aulas, já estudei, inclusive já estudei um pouco mais de inglês e espanhol. Eu falei: ótimo, filho, que bom. Então tá. E é incrível que ele para as coisas e vai estudar ou vai fazer a tarefa, sabe? São combinados que ele está seguindo e ele está crescendo sozinho. A gente não se sente mais sobrecarregado. Todos da casa se ajudam. A gente chama eles para vir almoçar, eles vêm uma vez. Se eles conseguiram, você também consegue. E é isso que você vai aprender como fazer aqui nesse evento extraordinário. Durante esse evento, muitas das suas dúvidas serão respondidas. Dúvidas como: meu filho tem dislexia, DEPAC e disgrafia. Será que tem jeito? Bruno, pelo amor de Deus, você tem alguma coisa para me ajudar a não perder mais a paciência com meu filho e que ele aprenda a gostar de estudar? Como incentivar os filhos a estudar, a ler sem, parecer chato, sem perder paciência? Como fazer que ele entenda que o estudo é importante para ele? Mas onde eu estou errando? O que eu preciso para melhorar? Como fazer meu filho estudar sozinho, sem depender de eu ficar cobrando? Será que existe algo que eu ainda não tenha feito? Bruno, estudar sozinho aqui em casa é um sofrimento. Eu fico cobrando todo o tempo. Sugiro já separar um caderno especial para esse evento, pois não importa o quanto você acredite que o seu caso seja diferente. E olha, eu tenho certeza que ele realmente é. Mas eu só te peço para que você assista a tudo, com a mente aberta, e faça os exercícios que eu vou propor ao longo desse evento. Mesmo que você acredite que o problema são as aulas online ou que os seus filhos não têm mais jeito, não tem solução nenhuma e que isso não vai funcionar para você. Vai por mim. Eu peço que você me dê uma chance de te ajudar. E talvez seja difícil para você confiar em mim ainda, mesmo vendo tantas histórias de sucesso. Afinal, como que um menino desses, tão novo e sem filhos, vai poder me ajudar? Para você entender como que isso é possível, eu vou te contar uma história, um caso que eu acompanhei de perto. Essa é a história de um menino provavelmente muito parecido com o seu filho. Ele tinha preguiça de estudar, não gostava, brigava com a mãe, o clima em casa era tenso, assim. Quando criança, a mãe era chamada diversas vezes na escola por conta de questões de comportamento. E todos os boletins da primeira, da segunda, da terceira série vinham com anotações do tipo: você precisa se esforçar mais. Nossa, você tem muito potencial, mas você precisa aplicar. Ninguém explicava muito bem como fazer isso. Mas todo mundo sabia que o menino podia mais. Até que, quando ele estava na 7ª série,
chegou o que a família toda estava esperando já. O boletim com a primeira recuperação. A nota vermelha, né, era de matemática. O pai era engenheiro civil, a mãe professora de inglês. Nesse momento, aí vem aquela conversa, né? A mãe chega pro pai e fala: é matemática, por que você não dá aula para ele? Aí o pai responde: ele nem me escuta, como é que eu vou dar aula para ele? Não vai dar isso. Você não tem nenhuma amiga professora de matemática? A mãe vai lá e fala: tenho. Só que nessa hora, ela tava pensando assim: como é que eu vou contar para as minhas amigas que eu, mãe, professora, tenho um filho que tá indo mal na escola? Como que eu vou falar que tá tudo indo errado? Eu não posso nem contar para minha mãe ou pro meu pai, porque eles vão brigar comigo, vão falar que eu não faço nada direito. Afinal, na minha casa, ali, na casa dessa mãe, só a nota 10 valia. 9,5 não era 10, era isso que o pai dela falava para ela. Ela tava se sentindo muito mal. Ela tava se sentindo um lixo. Era assim que ela tava se sentindo. E, morrendo de vergonha, ela foi lá e liga para uma amiga, que é professora de matemática, e pede uma indicação. Ela não tinha nem coragem de pedir para a amiga ajudar. A amiga vai lá e topa, na hora, claro, né? Afinal de contas, é para isso que a amiga tá aqui. Mas esse ciclo, essa atitude que aconteceu ali, deu início a um ciclo que durou 7 anos. Depois dessa primeira recuperação, todos os anos esse menino ficou de recuperação, precisou de professor particular. Ele fez aula de matemática, de física, fez aula de química, fez aula de redação. Até na faculdade, quando ele entrou na faculdade, tinha um cursinho que ele tinha que frequentar para conseguir acompanhar a faculdade. Esse menino se sentia também um lixo. Ele sentia que ele não era capaz, que não dava as coisas para ele. Ele ficava se perguntando: cara, será que eu tô no caminho certo? Será que estudar mesmo é para mim? Poxa, meu melhor amigo virou jogador de futebol. Será que eu não consigo também fazer alguma coisa dessas? E aí, depois de muito tempo, quando ele estava na faculdade, ele encontrou a turma dele. Uma turma de amigos que estudava de um jeito diferente, que fazia estudar ser algo mais leve. E nesse momento, ele quis se juntar àquele grupo e aí ele começou a experimentar, né, aqueles jeitos diferentes. E encontrou. Ele descobriu que não é que ele não gostava de estudar, é que ele só não sabia o jeito dele de estudar. E ele ficava pensando assim: poxa, podia ter aprendido isso antes. Enfim, mas já foi, né? Até que em um determinado momento, ele resolve dar uma aula particular. Porque na faculdade que ele fazia, não tinha tempo para ele estagiar. Nessa aula, ele olhou aquilo ali, depois que ele conseguiu ajudar uma criança que passava por uma dificuldade muito parecida com a dele, ele olhou aquele menino fazendo assim: é só isso? Professor, é só isso? É assim fácil? Ele falou: é assim mesmo. Aquilo ali grudou na mente dele e nunca mais saiu. Ele então nunca mais parou de dar aula particular, trabalhou com várias outras coisas, trabalhou em multinacional, mas sempre ele precisava dar aula. E de alguma maneira, né, a família dele, que tinha medo dele se tornar um Zé Ninguém, estava ali um pouco mais tranquila. E hoje eu posso te falar que a família desse menino está muito tranquila com a decisão que ele tomou. Porque eu sou esse menino. Estou aqui para contar para você as dificuldades de um aluno que não foi bom na escola, de alguém que sofreu muito. Brigou muito com a mãe. Se sentiu um lixo. E falou coisas pra mãe que não gostava também. Simplesmente porque ninguém sabia que dava pra fazer diferente. A minha mãe sempre quis me ajudar. E meu pai também. Eles são ótimos, eu amo eles. Mas a gente passou por momentos muito difíceis. E eu tô aqui hoje pra te falar que você não precisa passar por tudo isso. Seu filho não precisa passar por tudo isso. Tem um jeito muito mais fácil, gente. Muito mais tranquilo. E dá pra você colocar em prática já nessa semana. De verdade. Eu fiz isso porque eu quero ajudar o seu filho a não passar o que eu passei. E eu tenho certeza que você que tá aqui consegue colocar em prática. Porque eu tô estudando isso há muito tempo, gente. Eu fui estudar neurociência. Eu tive aula com os melhores caras, com as melhores pessoas de neurociência e de educação do mundo, assim. Eu pesquisei de verdade, porque eu realmente quero te ajudar. Agora, falta só a sua parte. Olhar, assistir essas aulas aqui e colocar em prática. É a única coisa que eu peço pra você. Você não precisa acreditar em mim, mas coloque em prática e vê o resultado. É isso. Se o resultado aparecer, aí você confia em mim. Pronto.
Eu te contei isso por 2 motivos. O primeiro é para te explicar que eu imagino o caos que os desafios escolares dos seus filhos podem causar aí na sua casa. E eu já fui protagonista desse caos aí. Por sorte, eu cruzei no meu caminho pessoas que puderam me ajudar e mudar o meu rumo. O segundo motivo foi para te tranquilizar. Não porque despertar o gosto pelos estudos fez a diferença na minha vida, mas porque eu tenho absoluta certeza que você, mãe e pai ou responsável, pode fazer isso na sua casa em 6 semanas e não precisa esperar 7 anos. Eu tenho essa certeza, pois a Piva Consultoria Educacional Integrada, empresa que eu fundei lá em 2011, já atendeu milhares de famílias com esse desafio. Hoje, a gente já trabalhou com alunos de mais de 500 escolas diferentes, espalhadas do norte ao sul do Brasil e no mundo inteiro. Chegamos até no Japão. Até 2017, eu achava que eu precisava estar presente fisicamente com os meus alunos para conseguir ajudá-los. Só que eu não estava dando conta. E eu passei meses pensando em alguma alternativa. Foi quando veio a ideia. E se eu ensinar para os pais o meu método, para que eles consigam ajudar os filhos a se tornarem independentes nos estudos? Será que dá certo? Em um misto de medo e empolgação, eu comecei imediatamente a publicar vídeos na internet, na tentativa de fazer isso acontecer. Foi quando, no final de 2018, eu recebi a mensagem de uma mãe de Sorocaba, que eu havia ajudado à distância, falando sobre como a melhora de desempenho do filho dela foi impressionante. Hoje eu vim aqui para Sorocaba porque uma mãe de um aluno daqui me mandou o boletim do filho e falou que eu ajudei ela a melhorar as notas. E aí eu vim aqui para ver como que ele estudava, o que mudou, né? E o que mudou foi o jeito como o aluno estudava. Olha aqui, ó, tá cheio de post-it aqui já, tem um calendário, todo mundo se programando e ó, essa parte aqui, que é o estudo de inglês, tá fantástico, ó. Passado, presente, futuro, tudo organizado. Então, ficou claro para mim que era real. A minha ideia tinha dado certo. Era possível sim ajudar os pais a ajudarem os filhos nesse processo todo. Os pais serão os agentes de transformação nesse processo todo. E hoje eu tô aqui compartilhando essa metodologia com você, porque eu realmente acredito que todos nós somos capazes de ir bem na escola, ter sucesso, independente do que sucesso for para você. Eu cansei de ver mãe e pai de castigo sem poder fazer as coisas que gostam para garantir que o filho estude no final de semana. Eu cansei de ver criança estudando do jeito errado e se sentindo incapaz por uma simples falta de método. E o melhor, com o nosso método, o seu filho vai se tornar independente nos estudos em menos de 6 semanas. Para começar, você precisa descobrir quais são os erros mais comuns que as mães e os pais cometem na intenção de ajudar os seus filhos na escola. Ao longo dos anos, eu já fiz uma pesquisa com mais de 3.000 famílias, com mães, pais que me responderam e que me acompanham aqui. O mais impressionante foi constatar que todas elas já cometeram pelo menos um dos erros que eu vou te mostrar nesse episódio aqui, para que você nunca mais os cometa. Então agora, eu vou te contar quais são os 3 principais erros que a maioria das famílias cometem na intenção de ajudar os filhos. Erros que fazem os filhos perderem o interesse nos estudos. O primeiro erro é estudar junto. Muitas famílias começam a se preocupar nessa fase, principalmente na fase de alfabetização, quando a criança está próxima dos 7 anos de idade. E quando elas passam ali para o ensino fundamental 2, ou anos finais, é que os principais problemas de desempenho começam a aparecer. É quando elas começam a ter nota. Seu filho para de ter um professor só e passa a ter vários professores especialistas em cada área. Eles precisam começar a se organizar sozinhos. E o que eu mais vejo acontecer em famílias com filhos indo mal na escola é: elas têm tanto medo do filho ir mal, por ser desorganizado, por ele não saber a matéria, que elas acabam fazendo tudo por eles. Elas montam a lancheira, sentam para estudar junto. Na verdade, muitas acabam estudando antes a matéria para conseguir ensinar para o filho. Mas é aí que está o problema. Os pais ficam tão sobrecarregados que começam a brigar com os filhos por coisas pequenas, ou acabam se sentindo incapazes de ajudar o próprio filho. Como é o caso da Lili. Ela estudava sempre com a filha e a menina estava indo mal justamente nas matérias que a Lili mais sabia. O que acontecia? A Lili se dedicava tanto a ajudar a filha que a menina parou de prestar atenção nas aulas e parou de ser ativa também na sua aprendizagem. Afinal, era só chegar em casa que a mãe explicava tudo, tirava todas as dúvidas. O ponto negativo: se a mãe não estivesse em casa, ela não estudava, o que causava uma dependência. E a mãe quase não tinha tempo para se dedicar às próprias tarefas. Por isso, lembre-se, não é o seu papel ensinar as matérias da escola. Esse é o papel do professor.
Outra consequência disso é que o professor de sala de aula não sabe o que está acontecendo com o seu filho. Ele não sabe se ele tem alguma dificuldade, porque ele não pergunta. Afinal, é mais seguro perguntar para você. E de quebra, isso acaba criando dependência de você. Se você não estiver em casa, ele não estuda. Estava com eles, fazia as atividades, estudava com eles. Eu acordava, como você falou assim, que eu acordava 4h30 da manhã. Eu acordava 4h30 da manhã, não era para estudar para mim. Eu estudava o assunto deles para passar para eles. Eu não, nem sei te dizer, eu queria que a gente pudesse fazer um vídeo do antes e um vídeo do depois para você ver a mudança que foi. E o que mais me deixa feliz é ver o brilho nos olhos dos meus filhos. Voltei para minha pós-graduação, estou fazendo atividade física, não acordo mais 4h30 da manhã, hoje acordo um pouquinho mais tarde, 1 hora mais tarde. Eu ajudava em tudo. Eu estudava outras matérias, né, ciência, matemática, né, para ajudá-lo. Aí eu ia explicando a matéria para ele no ônibus, aí até que ele estava indo bem, sossegado. Mas eu estava cansadíssima, porque além de eu trabalhava, eu cuidava de casa e dar conta de tudo isso, né. Eu comecei a entrar em vários grupos que tinha da região, né, com todos os professores da região para troca de material, e tinham vários links, inclusive o seu. Como despertar o gosto dos estudos, né, de crianças e adolescentes. Gente, mas esse moço tão novinho, sem filho? Ah, será que ele sabe mesmo? Será que vai dar um jeito nos meus filhos? Anos sofrendo, né, e não achar uma solução. E quando eu comecei a participar, eu falei, gente, encontrei a luz, encontrei a saída para os meus problemas. Eu pensei dessa forma, porque eu fui colocando tudo em prática e já vi resultado ali nessa semana. E esses são só alguns exemplos dos problemas que estudar com o seu filho gera nessa fase. Existe um jeito certo de fazer ele aprender, sem você precisar ensinar. Problema número 2, brigar e colocar de castigo. Pode até funcionar, mas não é sustentável no longo prazo. Quando você briga, coloca de castigo, qual a chance de quando não tiver ninguém controlando, ele fazer o que é certo novamente? Você quer ficar correndo atrás do seu filho, onde quer que ele esteja, para garantir que ele tomará as melhores decisões, ou prefere estar tranquila que ele sabe tomar decisões e é responsável? Veja, eu não estou falando aqui de ser permissivo, aceitar tudo que eles fizerem e aplaudir, não é isso. Uma coisa é colocar limites, outra coisa é brigar e colocar de castigo toda hora. Essa atitude vai gerar raiva e emoções negativas. E é justamente esse o pior estado mental para se aprender qualquer coisa. Em seu estudo, o pesquisador John Gottman, autor do livro Inteligência Emocional, A Arte de Educar Nossos Filhos, ele mostra que uma criança que tem pais desaprovadores costuma ter dificuldades de se concentrar, de fazer amizades e de se relacionar com outras crianças. Além de tornar-se mais violenta e, ao invés de aprender a lidar com a situação, elas ficam buscando formas de se vingar. E isso é muito parecido com um caso que eu acompanhei. A mãe trabalhava 12 horas por dia, ficava fora, o pai também. E a menina, né, com questão da pandemia ali, passava o dia no TikTok. A mãe não sabia mais o que fazer, brigava, gritava, colocava de castigo. E a menina até contou que ela tinha medo de conversar com a mãe. Ela não conversava mais nada, não era só sobre escola. Mas eu vou deixar a Marisa contar a história dela aqui para vocês. Na verdade, a gota d'água, sim, foi uma briga muito... O tempo fechado, né? Que fechou demais em casa, assim. E eu enlouqueci, surtei, tive um surto, assim. E saí gritando com todo mundo, gritei com a Manuela, gritei com a Luísa e disse coisas que eu me arrependi, assim. Fechei a boca, terminei de dizer e já comecei a me arrepender de ter dito tudo aquilo, né? Elas estavam em casa, as duas, todos os dias. Eu trabalho fora, eu fico 12 horas do dia fora, todos os dias. E o meu marido, ele viaja, então ele não fica em casa todos os dias. Ele vem uma vez por semana, 2 vezes por semana no máximo. Tudo isso me angustiava. E eu não sabia como colocar pra fora, sabe? Então eu só dizia, sai, larga esse celular, de novo nesse celular, larga isso, vamos fazer outra coisa. Eu fazia muito aquilo que tu fala sempre. Eu dizia assim, vai ler, vai estudar. O tempo todo falava isso. Mas, né, hoje eu sei que não adianta nada. Ela ontem me falou, vem com o Manuel falar aqui. O que melhorou? Muita coisa melhorou, né? Na verdade, sim, quando a mãe falou que ia fazer um curso,
eu ficava pensando assim, olha, pra que o curso, sabe? Não precisa de curso pra aprender a ser mãe, tem que saber ser mãe. E daí eu não entendia muito bem, sabe? Aí a gente começou a olhar os vídeos e aí eu não conseguia olhar os vídeos porque eu chorava muito, porque tudo que tu falava parecia assim que tu era vidente, tava lendo a mente da gente, sabe? E tudo que tu falava era verdade. E daí a gente começou a ver os vídeos junto e muita coisa melhorou, sabe? Antes eu tinha muito medo de conversar com a mãe e agora não tenho mais medo de conversar com ela. No meio dessa situação toda, a menina se sentia completamente ameaçada. Estar em casa era um local que exigia que ela ficasse completamente alerta. E por uma questão biológica, de proteção, quando estamos neste estado, o estado de alerta, o nosso cérebro desliga a função racional e fica impossível se concentrar nos estudos. Funciona mais ou menos assim. Se eu colocar um leão na sala que você está agora, o que vai acontecer? Você vai parar de me ouvir e vai ficar prestando atenção em cada movimento que o leão fizer. Não é isso? Faz sentido para você? Ou seja, era praticamente impossível para a menina estudar em casa. E olha que ela era uma menina super inteligente. A consequência disso foi que ela começou a revidar inconscientemente o que a mãe estava falando e começou a enfrentar a mãe. E eu acompanhei esse caso de perto, nas duas pontas. E eu ajudei a mãe a entender que não era tudo culpa dela, que ela era sim uma boa mãe, mas que a filha pensava diferente dela em alguns pontos. E eu também conversei com a filha dela e mostrei que ela era sim capaz de aprender aquilo que ela queria aprender e que a matemática, a física, a química que ela não estava gostando tinha a ver com as danças que ela tanto gostava. O importante é a gente melhorar essa comunicação. E no momento que isso começa a melhorar, que um começa a abrir mão e o outro também, e a gente começa a se entender, aí as coisas começam a fluir com mais facilidade. E o terceiro e maior erro é colocar no reforço escolar. Isso acontece quando o seu filho está indo mal na escola. Aí você toma a decisão de colocar no reforço, no Kumon, na aula particular, ou seja o que for, para ver se ele toma jeito. E é justamente porque eu sou professor particular e tenho uma equipe com professores incríveis atendendo milhares de alunos que eu digo isso para você. Isso é um erro. O problema não é colocar ou não contratar um professor particular em si, o Kumon ou uma aula de reforço, ou qualquer outra coisa. Existe um momento certo para isso. Vê se faz sentido. A criança ou adolescente já não gosta de estudar e você faz ele fazer isso cada vez mais. A mãe, desesperada em encontrar uma solução, atira para tudo quanto é lado e, sem procurar a verdadeira origem do problema, vai lá e contrata o professor. Ela trata o sintoma e não a causa. É como tomar um remédio para dor, mas você não tira o prego que está lá causando a dor no seu pé. E eu te pergunto, se você não gosta de alguma coisa, qual a chance de querer fazer mais daquilo? Se coloca no lugar da criança que já não consegue entender por que tem que ir para a escola e agora você ainda vai precisar perder mais tempo no reforço. Ela já odeia aquilo, agora você precisa que ela faça mais daquilo. Eu já vi uma família gastar 30 mil reais com aula particular em um ano e não resolver o problema. Simplesmente porque os pais não tinham tempo nem disposição para encarar o real problema de frente e ficavam tratando o sintoma. Vamos ver se fica mais claro. Imagina que eu te ofereça um pote do meu sorvete favorito, sorvete de feijão. Você experimenta e não gosta de sorvete de feijão. Então eu vou lá e te obrigo a comer um pote com 5 quilos para ver se agora você gosta um pouquinho mais. Você não vai querer nem mais olhar na minha cara, nem comer sorvete de feijão nunca mais na sua vida. Tô errado? Teve uma vez que um aluno meu estava indo mal 5 matérias de recuperação. Ele estava fazendo consultoria comigo e um curso de inglês super intensivo. Afinal, a família achava muito importante ele ter inglês fluente. Eu sugeri que o inglês fosse cortado por um semestre para a gente conseguir recuperar as notas. 2 semanas depois de ter parado o inglês, a professora da escola já havia elogiado a evolução do menino. Ele estava com a agenda lotada, não tinha como estudar. Pois no 6º ano ele começou a ir muito mal, muito mal. Então a gente vai tentando tudo, né? Dentro daquilo que você tem como vivência. Mas eu só sei que a coisa começou a ficar complicada, até que chegou um ponto em que ele não conseguiu mais recuperar e teve que repetir o ano. E para mim foi muito difícil aceitar isso, né? Até pelo meu histórico escolar, porque eu sempre fui uma excelente aluna. Eu sempre busquei ajudá-lo da melhor forma possível, com professor particular. E aí eu me surpreendi, porque além de entrar num processo, eu tive vários ganhos. Ele fez recentemente uma prova de matemática que ele tinha tirado 3. Aí depois, na semana seguinte, fez a mesma prova, quer dizer, a mesma que eu digo, fez o mesmo tipo de prova e tirou quase 9, entendeu? Então, assim, alguma coisa mudou.
E eu acho que a Piva me ajudou nesse aspecto. Procurei ajuda com outras, né? Começou a fazer Kumon, por exemplo. Então, ajudou por um tempo. Depois, né, voltou ao que era. Estava bem difícil. Aí fui tentar procurar outras ajudas pelas redes sociais, onde encontrei o Bruno. A partir daí começou a mudar muita coisa. Já vi ele chamando coleguinha para estudar, fazer trabalho juntos, né? E até em casa também ele passou a ajudar mais, limpou todinho o quarto dele sem precisar de ajuda, né? Não queria minha ajuda, lavar louça todo dia, entrando numa rotina. Antes de ir atrás de uma aula particular, você precisa descobrir o real motivo por trás da falta de interesse e corrigir a causa do problema. Só depois, verifica se realmente existe a necessidade de uma aula particular. Eu vou te ensinar como fazer isso na próxima aula. Calma, eu sei que provavelmente você já cometeu algum desses erros e está tudo bem. Você não sabia que estava errando. Eu tenho certeza que você estava fazendo tudo isso com a intenção de acertar, de fazer o melhor. E eu quero te tranquilizar e te dizer que não foi culpa sua. Filhos ainda não vêm com manual de instrução. Mas agora você já sabe o que não fazer e é responsabilidade sua fazer alguma coisa a respeito. Vamos recapitular o que vimos até agora antes de ir para o final. Existem 3 grandes erros que fazem o seu filho se tornar dependente de você nos estudos. O erro número 1, estudar junto, pois ele para de prestar atenção na aula e tira suas dúvidas com você porque cria uma dependência, né? O erro número 2, brigar, bater, colocar de castigo, pois ele passa a viver em alerta e com muita dificuldade de se concentrar, ele entra em guerra, uma guerra inconsciente com você para resolver isso. E o erro número 3, colocar um reforço, pois normalmente a dificuldade com a matéria é um sintoma e não o real problema. Então hoje você aprendeu o que não fazer e eu acredito que se você só não cometer esses erros, já vai estar um grande passo à frente na caminhada de ter filhos mais independentes e seguros do seu potencial. São essas pequenas mudanças no seu comportamento que podem causar grandes impactos positivos na vida do seu filho. E o melhor, você pode implementar a partir de agora. E você vai perceber, de só não cometer esses erros, as coisas já vão ficar melhores aí na sua casa. E você pode ficar tentada a não fazer mais nada. Tenha calma, essa é só a pontinha do iceberg. Não perde por esperar. Ele é responsável só por 10% do que você vai aprender nesse evento. No próximo vídeo, eu vou te contar quais são as atitudes que você pode tomar para não gastar rios de dinheiro com professor particular ou reforço escolar e ainda vão ajudar o seu filho a se tornar mais independente nos estudos e passar de ano sem recuperações. Enquanto isso, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta o que você achou do que viu até agora e os resultados que você está tendo implementando essas dicas. Eu prometo responder o máximo que eu conseguir. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo da semana do Filho Estudioso 2.0.